Meus irmãos, as crianças vão sair, mas antes delas saírem, eu queria que elas permanecessem aqui para a leitura da palavra. E depois, então, eu vou convidá-las aqui à frente e a gente vai orar tanto para que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, delas, para que a palavra do Senhor faça sentido em nossas vidas aqui, para nós que estaremos aprendendo, reunidos em torno dela aqui no templo, mas também para elas que vão estar aprendendo da palavra do Senhor numa linguagem que possa ser entendida e que ela possa crescer. Abrimos nossas Bíblias no livro de Números. Números capítulo 11, versos 1 a 3. Números capítulo 11, versos 1 até o verso 3, verso 1 ao verso 3. Eu pretendo, começando hoje, explorar um pouco mais do livro de Números nas próximas mensagens. Então, hoje vai ser uma mensagem um pouco mais introdutória e talvez um pouco mais monótona. Peço que os irmãos tenham paciência. É importante que a gente compreenda alguns fundamentos em Números para que a gente possa aprofundar em algumas verdades importantes para a igreja, nas próximas mensagens principalmente, mas que possamos aproveitar aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações também na noite de hoje. Números capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Teberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Até aqui. As crianças podem vir à frente. Vamos orar ao Senhor, fechar nossos olhos, vamos nos concentrar. Pai bendito, todo poderoso Deus, Tu és Deus Altíssimo, Pai santo, santo, santo é o Senhor. E nós não somos nada diante de Ti, senão aquilo que Tu fazes em nós. Senão o que somos por aquilo que Tu realizas através das nossas vidas, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós ao lermos a Tua palavra para que possamos compreendê-la, para que possamos aplicá-la aos nossos corações, para que ela vire prática em nossas vidas, e nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Se não for o Teu Santo Espírito, Pai, ai de nós. Estamos perdidos. Se não for a consciência de que o Senhor é o nosso pastor, Senhor, nós vamos continuar ansiosos, impacientes, insatisfeitos, cheios de necessidades e dores e angústias, sem esperança. Mas porque o Senhor é tudo para nós, nós clamamos a Ti por entendimento, por iluminação acerca da Tua vontade para as nossas vidas, para que nosso coração seja moldado, ó Deus, tão somente pela Tua graça e misericórdia. Nós somos pecadores, Pai, e por nós mesmos, naturalmente, não teríamos nenhuma condição de nos achegar a Ti e de adorar por nossa própria vontade, mas o Senhor nos atraiu nesse lugar com o propósito de Te adorar. Que Teu Santo Espírito nos dirija no serviço deste culto, para que todos nós não estejamos aqui meramente para assistir a um culto, mas para Te servir no culto, para aprender da Tua palavra, para orar a Ti, louvar o Teu nome, Senhor, e que o Senhor seja engrandecido nesse lugar. Tudo esses pequeninos, Senhor, que eles possam aprender e crescer em Ti, conhecimento e graça, dia após dia, ano após ano. Que seus coraçõezinhos alcancem a sabedoria que tão somente o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pode dar. Ó Pai, que compreendamos, que aprendamos e apreendamos, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Que seguremos ela, nos agarremos a ela, como nossa viva esperança. Assim, Senhor, Te peço que as palavras dos meus lábios, que o meditar do coração da Tua igreja, meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Assim Te louvamos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, eu vou nessa noite me deter principalmente no verso 1. O 2º e 3º são decorrentes dessa narrativa, em especial o motivo de todo o ápice aqui do acontecimento que gerou o fogo do Senhor, que ardeu nas extremidades do arraial, se deu por causa da queixa do povo. Mas não era porque era uma queixa a Deus da sua circunstância, da sua situação tão somente, mas porque pareceu ou apontava para uma queixa do Senhor, uma insatisfação do Deus que os estava guiando naquele deserto. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. O povo havia aprendido do Senhor ao longo de toda a sua peregrinação, que estava aqui praticamente iniciando no deserto. O povo havia chegado até o Sinai, e aqui eles estão se preparando, saindo do Sinai para a terra de Canaã. E o povo havia aprendido que estava ali pelos feitos maravilhosos do Senhor. E talvez um pouco do que nós cantamos aqui há poucos instantes atrás. Talvez se um pouco disso tivesse ficado guardado, apreendido pela mente daquele povo, talvez em um momento de angústia, de uma sorte ruim, de uma adversidade, esse povo se lembrasse de qual foi esse Deus que os levou até ali. O que esse Deus já havia feito no Egito, como esse Deus fez esse povo andar a pés secos pelo Mar Vermelho. Mas o povo queixou-se do Senhor. Não são poucas as situações em nossas vidas que nos conduzem para esse mesmo terreno perigoso, esse mesmo terreno escorregadio. E não são raras as vezes que isso nos leva a questionar a própria natureza de Deus. Será que Deus de fato é tudo que Ele prometeu ser para nós? Será que de fato Deus está no controle de todas as coisas? Será que todas as circunstâncias estão realmente nas mãos do Senhor? E nós questionamos a própria natureza de Deus, suas promessas e sua verdade, quando nós passamos por situações difíceis de angústia. E isso nos leva a um coração ou a um ímpeto de incredulidade, mesmo que seja circunstancial em nossas vidas. E esse ímpeto de incredulidade nos leva a esse terreno perigoso, que pode nos levar a um escorregão, a uma queda, a nos afastarmos do Deus vivo, ou agirmos de maneira contrária com a sua verdade. E talvez o maior perigo de um coração descontente, eu estou falando aqui apenas do primeiro passo, de um descontentamento. Imagina que isso nem levou ainda a uma queda, nem levou ainda a um pecado propriamente dito, rotulado de uma maneira social. Está lá no meu coração, é um descontentamento, é algo que está me incomodando. Isso vai nos levar a uma insatisfação com as circunstâncias, mas muitas vezes essa insatisfação com as circunstâncias vai nos levar para longe de Deus. Deus não me deu do jeito que eu queria. Deus não me deu o que eu queria. Deus não me permitiu viver aquilo que eu queria. E talvez essas coisas nem sejam coisas pecaminosas em si mesmas, mas simplesmente Deus definiu, Deus determinou que não seria para você. Como nós lidamos com situações assim? Há uma líder de um ministério importante chamada Sharon Diggs. Ela escreve um artigo, e eu quero só trazer alguns trechos desse artigo. Ela dirige um trabalho com um grupo de mulheres em vulnerabilidade. Ela faz isso já há quase 30 anos, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, e ela é constantemente perturbada, tanto pelas pessoas à sua volta, quanto pelo seu próprio coração, pelo fato de ser uma mulher de meia idade e solteira. Ela escreveu alguns trechos que eu quero ler aqui de um artigo mais extenso dela, e ela vai dizer o seguinte: esta é a realidade. Estou discipulando mulheres, estou falando a verdade sobre suas vidas, enquanto luto exatamente contra os mesmos problemas na minha vida. Eu estaria mentindo se dissesse que não quero me casar. Às vezes isso é um problema na minha vida. Felizmente, hoje em dia, ele não tem mais o mesmo controle sobre mim que tinha antes.
A questão é que quando faço uma pausa e penso sobre isso, sei que não é apenas a minha condição de solteira que afeta o meu contentamento. Sempre parece haver algo que não tenho, mas que acho que preciso. Não me refiro apenas às coisas materiais, embora isso seja a grande parte, mas também coisas pessoais e emocionais. Eu sei que não posso ser a única pessoa que pensa assim. Sempre parecemos querer alguma coisa, filhos, uma casa maior para todas essas crianças, um carro maior, um telefone mais moderno, um emprego melhor, férias mais sofisticadas, a lista é interminável. Nós continuamente nos esforçamos ou queremos mais. Infelizmente, isso significa que muitos de nós estão satisfeitos ou descontentes com o que têm. Um paralelo importante aqui. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, quando somos ensinados nas Escrituras sobre contentamento, isso não quer dizer acomodação. Isso não quer dizer um coração condescendente. Isso não quer dizer que simplesmente eu estou satisfeito e por isso eu não dou mais nenhum passo, simplesmente eu me acomodo aqui e aqui eu fico. Não, muito pelo contrário. É importante, é natural que nós queiramos uma condição melhor. Nós fomos resgatados pelo poder do Espírito Santo para uma vida diferente daquela que nós vivíamos, uma vida melhor na perspectiva divina, mas com uma responsabilidade também viva de redimir o mundo à minha volta. Eu preciso ser responsável para com o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ser responsável para com o meu relacionamento com a igreja. Eu preciso ser responsável para com o meu relacionamento em relação à sociedade. Eu preciso me preocupar com todas essas coisas. Eu preciso querer mudá-las, redimi-las. Eu preciso querer consertar, mesmo que eu tenha a plena consciência de que esse mundo será destruído e que nós estamos aqui peregrinando para a eternidade nos céus. Ainda assim, a responsabilidade de cultivar e guardar que Deus entregou na mão do homem lá no Éden, numa perspectiva primeira de um jardim perfeito, harmônico, ela ainda é nossa com relação à sua criação. Então nós ainda temos uma responsabilidade e devemos correr atrás de cuidar, guardar, preservar, ser agente de transformação social à nossa volta. No livro de Números nós vamos aprender muito sobre esses aspectos e ele vai tratar, dentre as suas narrativas, ele vai ter questões sobre o direito, registros administrativos, sim, discursos importantes que vão nos ensinar aspectos fundamentais de como nós vivemos igreja, comunidade, responsabilidade social, adoração. Às vezes é um livro que parece ser um livro chato, mas não é. Por mais que tenha esse nome de Números, ele trata de números, na verdade, em dois períodos em que ele trata de um censo. No início do livro e depois no capítulo 26. Todo o resto do livro ele vai tratar sobre aquilo, ou sobre o título, que todas as principais traduções antigas e a Bíblia hebraica usa até hoje, ele trata da vida do povo no deserto. O título do livro, na tradição judaica, é justamente o Beb Midbar, como ele começa o livro, que quer dizer no deserto. O livro vai tratar de como o povo viveu no deserto. Como o povo viveu em meio a uma situação de adversidade. A mesma situação que lá em Deuteronômio, a gente vai ver lá escrito que Deus fez tudo aquilo para que o povo fosse provado, para que o povo aprendesse a depender. Muitas vezes, o deserto pelo qual o povo passou nos ensina como nós devemos lidar com os desertos da nossa vida. Às vezes eles são rápidos e passageiros, às vezes eles são longos. Mas nós aprendemos muito nas Escrituras sobre como um Deus soberano sobre todas as coisas, lida com um povo incrédulo, inconstante como nós. Nós cantamos uma música há pouco que me constrange. Não tem nada de errado na letra dela, mas me constrange. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu desejo é fazer a tua vontade, é buscar o teu coração. Que mentira isso é na minha vida. Como muitas vezes eu desejo muito mais as bênçãos do Senhor do que fazer a vontade do Senhor. Quanto muitas vezes eu desejo muito mais que o Senhor faça a minha vontade do que eu me moldar à vontade dele. Essa seria muito mais verdade. O Senhor trata isso no meu coração. Do que dizer que eu desejo mais as bênçãos. Isso me constrange. E eu imagino que talvez alguns de vocês
Muitas vezes nós ficamos chateados porque não temos o que queremos. Muitas vezes nós ficamos queixosos, como uma igreja reclamona. E a gente então, por termos questões importantes a tratar no nosso relacionamento com Deus, a gente começa a ver defeito em tudo. E começa a se deixar de tudo, a murmurar sobre tudo. Então, fica difícil a gente dizer que, Senhor, eu te desejo mais do que 1000 bênçãos. Me abençoa, precisa nem me abençoar, Senhor, eu vou te adorar de todo jeito. Para mim, não é tão verdade assim, ou pelo menos não é verdade o tempo todo. O livro de Números, ele é tradicionalmente entendido como parte do Pentateuco, então, como consequência disso, escrito por Moisés. Embora talvez ele não tenha sido escrito por Moisés, mas narrado por ele, já que o livro vai tratar de Moisés muitas vezes na terceira pessoa. O livro vai fazer alguns elogios importantes sobre Moisés, então o que parece não ter sido ele efetivamente que terminou o livro. Mas há muitas referências importantes aqui para os nossos dias, nós vamos ver isso manifestado também no Novo Testamento. Como, por exemplo, Deus dirigia as orientações do culto e da igreja. Deus é um Deus de ordem, não um Deus de desordem, e Ele estabelece toda a ordem do culto, a questão de hierarquia dos sacerdotes, até onde ia o papel dos levitas. Deus estabelece tudo isso para que não haja confusão. Ele nos ensina na perspectiva ali da formação ou do estabelecimento dos anciãos, que ali haveria de ajudar, a contribuir com o ministério de Moisés. E ele nos ensina sobre como deveria funcionar um conselho, como deveria funcionar o governo da igreja. Em Números, Deus estabelece que não haveria herança para os levitas, eles seriam sustentados pela igreja, porque estariam dedicados ao serviço do culto, ao serviço da adoração, ao serviço do templo. O livro nos ensina sobre dízimos, ofertas, sobre assistência aos necessitados, como a igreja tem uma responsabilidade social com a comunidade à sua volta. Ele vai nos mostrar como nós temos negligenciado muitas vezes questões importantes que dizem respeito do modo como nós adoramos, simplesmente porque nós não nos apropriamos das verdades das Escrituras sobre todos os aspectos da nossa vida. No deserto, como nós servimos a Deus? Como uma igreja reclamona, ou como uma igreja de fato que quer mais Deus do que as suas bênçãos? Busca mais o Senhor do que as dádivas do Senhor. Deseja em tudo ser moldado pelo Senhor. Quando o Senhor vem cá, aperta aqui e ali, você, opa, Senhor, não mexe nisso aqui não mexe nessa área não, essa área aqui é comigo. Mexe no resto, isso aqui não, deixa. Números não deve ser entendido, independente dos outros livros do Pentateuco, porque eles conversam muito entre si. Nós temos uma peregrinação ali até o Monte Sinai, narrada pelo livro de Êxodo. Depois nós temos uma peregrinação seguinte, saindo do Monte Sinai, e acontecimentos paralelos ali que compõem essa trajetória do povo no deserto. Lembremos que quando o povo chega no Monte Sinai, e há uma distância entre o fim de Êxodo para o início de Números, uma distância de mais ou menos um mês. Então, houve um mês ali entre o final dos escritos de Êxodo para o início do livro de Números. Nesse um mês de intervalo aqui entre um e outro, Moisés escreveu Levíticos. Levíticos foi um livro inteiro escrito em um mês, entre Êxodo e Números. Então eles são muito conectados. As verdades trazidas por esses livros, elas estão muito conectadas aqui nisso. Então nós temos ali manifestado no Monte Sinai, e lembremos um pouco da perspectiva de Êxodo sobre essa manifestação no Monte Sinai. Deus havia dito a Moisés que iria aparecer no topo do monte, que o povo deveria se preparar para estar lá. E Deus então, no dia determinado, aparece no Monte Sinai, mas o povo não pode subir para não ser morto, porque o povo, embora tenha se preparado para estar lá, não poderia chegar na presença de Deus. E vai apenas Moisés e Arão. Nós temos ali no Monte Sinai uma perspectiva de algo que acontecia no Éden. O relacionamento íntimo e pessoal com Deus, ele foi quebrado por causa da queda. Foi comprometido por causa da queda, e o homem não mais poderia ter com Deus na viração do dia, como tinha no Éden. Agora, haviam circunstâncias especiais para a qual Deus dirigia
como deveria ser esse relacionamento. E o topo do Monte Sinai, ele passaria a representar aquilo que seria visitado no tabernáculo. Então, a maneira como o povo foi adorar no Monte Sinai, onde o povo ficava ali nos pés do monte, e então Moisés subia ali para ter com Deus, acontecerá futuramente no tabernáculo, quando Deus se manifestará no Santíssimo Lugar, onde o povo não pode ir, o povo fica nos átrios, ao redor do Santíssimo Lugar, mas apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, vai até o Santíssimo Lugar, preparando-se para isso, e depois no templo a mesma coisa. O relacionamento com Deus agora estava restrito a aspectos cerimoniais de como Deus haveria de dirigir, porque todo lugar que Deus se manifestava era um lugar santo. Quando Deus se manifestava no arraial, aquele arraial era um lugar santo, um lugar de manifestação do Senhor. O que aconteceu antes dessa queixa do povo? Volta ao teu livro no capítulo 10 de Números. Números capítulo 10, versos 33 a 36, o final do capítulo 10. O momento em que o povo parte do Sinai. Diz assim a palavra do Senhor. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes preparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Essa oração de Moisés, ela se tornou uma constante naquele período de peregrinação. Sempre que o povo ia se mover, a arca ia diante do povo, e então Moisés fazia essa oração, e o povo ia seguindo a arca, então a arca parava, e eles estabeleciam ali o arraial. E logo depois da saída do Sinai, nós temos justamente o trecho que nós lemos como mensagem central dessa noite. O povo queixou-se da sua sorte. O povo começou a reclamar. Uma igreja reclamona, uma igreja queixosa. Eu sempre aprendi a entender muito do que seria um ministério pastoral. Quando estava ainda daquele processo de decisão, de ida para o seminário, sempre fui instruído a ler o livro de Moisés. Depois de ver a vida de Moisés, eu ainda quisesse ser pastor, é porque tinha sido chamado mesmo para isso. Porque Moisés sofreu com uma igreja reclamona, com uma igreja murmurante, uma igreja que se queixava o tempo inteiro do Senhor, e ainda assim permaneceu firme, permaneceu disposto ali a fazer a vontade do Senhor, mesmo sem gozar da experiência da terra prometida, é porque tinha sido chamado de verdade para aquilo. Nós temos dentro da nossa tradução feita aqui que o povo se queixou e foi mal aos ouvidos do Senhor. O povo, Deus não recebeu aquela queixa como um povo que estava com alguma dificuldade pedindo o auxílio do Senhor, não. O povo estava se queixando daquilo que Deus estava fazendo no meio dele. O povo estava se queixando de estar no deserto. O povo estava se queixando e o povo tinha acabado de sair do Egito. Eles estavam olhando para o passado, olhando para a sua vida pregressa, olhando para o seu tempo de escravidão, de servidão, e considerando que estar ali na dependência do Senhor era a coisa pior. Isso pareceu mal aos ouvidos do Senhor. A queixa do povo, a reclamação do povo, o descontentamento do povo, a ausência de satisfação em Deus estava chegando ao Senhor como uma agressão a um Deus maravilhoso que havia feito sinais espetaculares para livrar o povo da sua condição e prometido uma terra especial onde eles haveriam de adorar o Senhor. O chamado de Moisés, a construção do argumento de Moisés para o faraó, para tirar o povo do faraó, era: faraó, deixa eu levar o meu povo para adorar no deserto. E o povo, em vez de adorar, estava se queixando, estava reclamando. O primeiro verso, ele traz uma ênfase dramática, que ele é o ápice desse trecho da narrativa, onde um povo se queixa, onde Deus se ira e fogo consome as extremidades do arraial. Imagina o susto, o medo
Imagine, Deus nos tirasse do Egito para nos matar no deserto, para acabar conosco no deserto. Um cristão não está imune ao descontentamento. Nenhum de nós está imune ao descontentamento. Tampouco a raiz pecaminosa que leva a isso. Há uma frase de John Piper que ele escreve, acho que está no livro Graça Futura, se não me engano, um livro extraordinário. Ele diz que Deus é mais glorificado em nós, tanto quanto estamos mais contentes nele. Quando há contentamento no coração da igreja, Deus é glorificado nela. Quando não há contentamento no coração da igreja, ela se distancia do Senhor. E ela começa, uma vez distante do Senhor, uma vez se distanciando do Senhor, ela começa a encontrar desculpas para tudo, para se manter mais longe de Deus vivo, para se manter mais longe da igreja. Ela deixa de amar aquilo que Deus ama, e Deus ama a sua igreja, a ponto de entregar o seu próprio filho por ela. Como nós, como igreja, não amaríamos a igreja? Que audácia nossa de não amar aquilo que Deus ama. A Bíblia nos ensina sobre algumas das muitas causas do nosso desapontamento, do nosso descontentamento. Às vezes, inveja e cobiça nos leva a um descontentamento, a estarmos desanimados em relação àquilo que Deus nos tem dado. Tiago, capítulo 3, versos 14 e 15, ele escreve: Contudo, se vocês abriram no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Nós somos também levados a um descontentamento, levados a uma desesperança ou a um coração rebelde por lamento, por murmuração, como o povo havia feito aqui. Comparações pecaminosas. Paulo vai nos ensinar, escrevendo aos Gálatas: não se comparem, não fiquem se comparando, porque isso vai levar vocês a pecarem contra Deus. Gálatas capítulo 6, versos 4 e 5 diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Amargura, raiva leva a gente a um descontentamento com o Senhor, a vivermos contrários à sua vontade, preocupações e ansiedades. A ansiedade é justamente eu não querendo esperar o tempo de Deus. É eu não querendo o que Deus está me dando da maneira como Ele está me dando. Eu quero diferente. E eu fico ansioso porque eu preciso talvez alcançar pela força do meu braço. Deus não está me dando, Deus não está fazendo. Isso me leva a uma rebeldia. Mateus capítulo 6, versos 24 a 26 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso seguinte vai dizer: porquanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Meus irmãos, examinando os nossos próprios corações, cada um de nós, do que nós andamos reclamões e descontentes? O que tem nos incomodado? A ponto de talvez considerarmos que Deus não está fazendo as coisas como deveria fazer. Como nós reagimos quando nós não temos aquilo que nós queremos? Às vezes o problema não está em desejar, mas em desejar demais. Desejar a ponto de querer e exigir. E isso nos levar a um descontentamento em relação àquilo que Deus nos tem dado ou não nos tem dado. Murmuramos, ficamos irados com Deus, ou simplesmente sentimos pena de nós mesmos. Em última análise, o descontentamento é não estar satisfeito em Deus. Quando nós não estamos satisfeitos em Deus, quando Deus não é tudo para nós, nós buscamos acessórios. Nós buscamos coisas, prazeres, sonhos, status,
conhecimento desse mundo e vamos enxertando isso. Deus é uma parte, Deus é um pedaço. E Ele já está tão coberto de tantas outras coisas, tantos acessórios, que nós não mais reconhecemos Deus, mas fazemos um Deus no nosso coração, segundo a nossa própria imagem, segundo nossos próprios desejos. E a nossa vida se molda a esse ídolo que nós mesmos construímos. Com as nossas capacidades racionais, intelectuais, físicas, circunstanciais e efêmeras. Em nosso auto-engano, eu vou chamar isso de auto-engano, vemos sempre solução naquilo que queremos. Parece que a nossa vida vai se resolver se a gente tiver o que quer. Parece que agora a gente vai ser feliz se a gente tiver o que quer. E quando nós dependemos de qualquer outra coisa que não é Deus para sermos felizes, ou para termos a perspectiva de que a nossa vida está resolvida, porque o salário do pecado foi pago por Cristo da cruz. Em vez de nós adorarmos a Deus, em vez de nós nos entregarmos a Deus, em vez de termos o reino de Deus como a coisa mais importante da nossa vida, e todas as demais como acréscimo, nós invertemos a adoração. E temos as coisas como mais importante e o reino de Deus como um acréscimo. Porque não temos a perspectiva correta de peregrinação e de eternidade. Nós invertemos, como se esse fosse o tempo principal e a eternidade um tempo secundário. Quando na verdade nós estamos aqui e não controlamos nem a nossa própria vida. E nem sabe o dia de amanhã. Nós estamos aqui reunidos hoje. Não sei se estaremos todos reunidos aqui no próximo domingo. Deus o sabe, porque Ele é que controla todas as coisas. Mas a nossa vida passa como um sopro. O tempo passa e nós voamos. Esse não é o nosso lar. Mas uma vez que fomos chamados para ser igreja, nós estamos indo para casa. Sim, talvez por um deserto. Talvez por um longo deserto. Talvez por uma longa estrada que mais pareça a estrada da sombra da morte. Mas lembremos do salmista, Deus está conosco. Então, se o descontentamento tomar o nosso coração, tudo fora, tudo além daquilo que nós temos vai parecer melhor. A grama do vizinho vai parecer mais verde. As coisas de fulano, de ciclano, de beltrano vão parecer melhores. A vida de fulano vai parecer melhor. Porque nosso contentamento não está naquilo que nós temos, mas simplesmente naquilo que queremos. Ou naquilo que não temos. Naquilo que desejamos demais. Nós buscamos o que queremos e desejamos o que não temos. E isso nos leva a um coração descontente. Isso nos leva a ser queixosos diante de Deus. Reclamões, como igreja muitas vezes. Todo o modelo mental da pior versão dessa geração, ele vai nos incitar, vai nos estimular a ter o que queremos. Porque afinal de contas, o que vale é sermos felizes. O que importa é sermos felizes. Então nós precisamos buscar perseguir os nossos sonhos. Isso soa tão bonito. Persiga os seus sonhos. Se esforcem para realizar os seus sonhos. O que não faltam são comunidades de efeito, frases de efeito, imagens para compartilhar no WhatsApp. Pessoas mandando mensagens para vocês, quase que como um coach dessa geração, deste tempo, dos valores desse tempo. Persiga os seus sonhos, molde sua vida. Quantas frases de efeito vocês já não se depararam por aí nas redes sociais sobre aspectos que se limitam tão somente a uma mente enraizada, a um coração enraizado a esse mundo? E quantas vezes o deserto ele é necessário para quebrar essas amarras que nos prendem a essa geração? Quantas vezes as perdas são necessárias para nos mostrar como essa vida é passageira e como nós não temos controle de nada? Mas que as nossas almas foram conquistadas por Cristo numa cruz. Não para que descêssemos da cruz como queria o ladrão. Ah, se tu és o Filho de Deus, vamos descer dessa cruz, vamos voltar para a nossa vida. O outro não, a perspectiva é a eternidade. Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino, no paraíso. Para que nós teremos Cristo? Para descer da cruz e viver a velha vida sem culpa? Ou nós teremos Cristo porque Ele nos deu acesso a uma esperança indizível?
Ele nos deu acesso a uma perspectiva de eternidade que nós não tínhamos sem Ele. Do que nós andamos tão queixosos e reclamões? Queixou-se o povo da sua sorte. E poderíamos traduzir assim: e o povo se tornou murmurador contra a má sorte, contra as adversidades aos ouvidos do Senhor. A ideia é que Israel realmente não desfrutava de uma má sorte para que tivesse do que se queixar, mas murmurou a si mesmo, como aqueles que são amaldiçoados com verdadeiros males. O povo não estava vivendo uma má sorte, sim, a adversidade, estava num deserto. Mas lembremos, a nuvem do Senhor, o Senhor ia como nuvem protegendo eles do sol, como coluna de fogo à noite iluminando o caminho. A arca do Senhor ia adiante, eles iam debaixo de oração de Moisés, e ainda assim reclamavam da vida, como se não tivessem a perspectiva da terra prometida. Como se a terra prometida parecesse algo longe demais, como muitas vezes a vida eterna com Deus parece algo tão longe que a gente se apega a viver o presente. Que a gente molda o nosso coração para viver o presente. Molda a nossa vida sob a perspectiva das coisas que queremos nessa vida. E nos esquecemos que a eternidade é uma realidade para nós. Que o nosso contentamento está na certeza da salvação. Essa era a alegria que Davi não queria perder. Quando frustrado pelo seu pecado: Senhor, não retire de mim a alegria da salvação. A salvação tem sido a nossa alegria? Ou nós temos precisado de acessórios para nos manter contentes? Amamos a Deus mais do que as suas 1000 bênçãos, como cantamos? Vocês cantaram, eu vi. Bateram palma e tudo. Amamos a Deus mais do que as suas bênçãos? Eric Raymond, ele coloca essa verdade da seguinte maneira: murmurar é desconfiar de Deus, uma preocupação ansiosa de que o futuro não funcionará da maneira que queremos. O descontentamento também pode ser caracterizado por amargura. É uma frustração por alguma coisa no passado não ter acontecido da maneira como gostaríamos. Seja explícito ou implícito, esse tipo de reclamação é dirigido àquele que é soberano sobre essas coisas. Murmurar e reclamar são, então, uma questão teológica que considera Deus incompetente, injusto ou irrelevante. Ou Deus não teve competência para me dar aquilo que eu queria, e por isso eu estou frustrado e descontente. Ou Deus é injusto. Olha, Senhor fulano, para isso, trabalha mal que só, tem tudo, olha, é rico, tem cheio de posses e bens, e eu aqui ralando todo dia não tenho. Deus é muito injusto. Ou Deus é irrelevante, Deus não está fazendo nada mesmo, é melhor eu fazer pela força do meu braço. Estou descontente com Deus. Essas podem ser raízes que têm nos levado a um descontentamento. Talvez não tenhamos pensado nelas dessa maneira, mas talvez já tenhamos pensado dessa forma, dessa maneira. Deus não está fazendo o que deveria fazer, ou não está fazendo como eu quero, ou como eu acho que deveria ser. A igreja não é o que deveria ser. Eu sei como a igreja deveria ser. E talvez se eu fosse Deus, ela fosse melhor. Você pensa de outra maneira, mas você pensa assim. Quando começa a reclamar de tudo na igreja, ou sair da igreja, ou achar que lá fora é melhor do que a igreja. No fundo, é assim que você pensa. Talvez se você fosse Deus, as coisas seriam melhores. E Deus não tem competência para fazer o trabalho dele, então é melhor eu me afastar de Deus. Taberá, como foi nomeado aquele lugar, vai narrar talvez a primeira das muitas queixas que nós vamos ver repetidamente no livro de Números. E esse povo tem esse encontro murmurante com o Senhor, provocando a sua ira, que então demanda que Moisés interceda por ele, por causa das queixas, por causa do descontentamento. E percebam como isso é uma raiz, essa raiz de amargura, ela os levou ao pecado. E como é sério o pecado, a ira do Senhor sobre o pecado foi derramada. E foi necessário, então, alguém que intermediasse essa relação, essa reconciliação. Claramente, Deus manifestou nessa circunstância, nesses 3 curtos versos,
o seu plano redentivo em Cristo Jesus, quando nós, com as nossas queixas, não conhecedores do bem e do mal, mas desejosos de ser como deuses das nossas vidas, querendo fazer a nossa vontade em vez da vontade de Deus, não querendo nos submeter a Deus, mas nos submetendo ao pecado, pensando ser livres, nós despertamos a ira de Deus. E sem Cristo para intermediar a nossa sorte, todos nós seríamos consumidos, levados, dirigidos ao inferno pelos nossos próprios pecados. Moisés então intercedeu pelo povo e Deus afastou, desviou a sua ira do povo. Nós precisamos de alguém que intermedie a nossa relação com Deus. Sem Cristo, estamos perdidos. Sem Cristo, estamos descontentes. Sem Cristo, estamos andando por caminhos perigosos. Muitas vezes, mesmo com Cristo, mas por causa do nosso coração enganoso, tomando a nossa mente, nós nos colocamos em caminhos perigosos, descontentes, reclamões da vida, queixosos de tudo. Assim como escreveu Agostinho, tu nos formastes para ti, e o nosso coração estará inquieto até que encontre descanso em ti. Nós fomos criados como seres religiosos, adoradores. E enquanto não adorarmos o Deus vivo, o nosso coração nunca estará satisfeito. Ele vai estar inquieto, querendo mais, mais e mais. Como diz o provérbio, a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Ela quer sempre, o tempo todo. O nosso coração quer sempre, o tempo todo. E nós só vamos encontrar satisfação se encontrarmos isso no Senhor. Quando Deus diz, não terá outros deuses diante de mim, Ele sabe que nada menos do que Ele é suficiente para nos preencher completamente. Que nada menos vai sustentar o nosso ânimo e a nossa alegria. Que nada além de Deus é suficiente para nossas vidas. Mas se o Senhor for de fato o nosso pastor, nós não vamos ter necessidade de mais nada. Ele vai preencher tudo em nossos corações. Haverá contentamento em nossos corações. E então todas as outras coisas poderão ser acrescentadas, sem dano para as nossas vidas, porque não se tornarão ídolos em nossos corações. Hebreus capítulo 13, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor, versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Não, que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio. Vocês acreditam nessa verdade? Deus é de fato socorro bem presente na tribulação? De fato, vocês entendem que mesmo passando por algo que parece um vale escuro como a sombra da morte, vocês creem que o Senhor está com vocês? Passando pelo deserto, estão passando com o Senhor? Ou procurando fazer as coisas pela força do braço, para apressar a passagem? Há uma frase do Churchill, um líder britânico, liderou a Grã-Bretanha durante períodos de guerra importante. E ele dizia que se você está atravessando o inferno, continue atravessando. O ponto é que se estamos passando por uma situação difícil, nós precisamos continuar andando para que ela passe, para que isso passe, para que a gente chegue ao outro lado. Mas na certeza de que somos sustentados pelo Senhor. O autor de Hebreus, ele é claro em dizer que a nossa vida não deve estar realizada em bens. Ele começa dizendo isso nesse trecho, ele vai dizer que seja a nossa vida sem avareza. No sentido mais amplo, nós devemos estar satisfeitos com o que temos.
em todas as áreas de nossas vidas. Contentes com o que temos. Não quer dizer que nós não queremos melhores situações, enfim, um pouco mais de conforto, não tem nada de errado nisso, um pouco de ambição sobre as coisas que são listas da nossa vida. Mas nós não podemos estar amargurados com aquilo que temos recebido do Senhor. Não podemos nos deixar governar por essas coisas como um ídolo em nossos corações. Mesmo aquilo que temos recebido do Senhor não deve se tornar um ídolo para nossas vidas. Eu já vi muitas pessoas dizerem: meu filho, minha filha, é a minha vida. Não, meus irmãos, está errado, virou um ídolo. Uma bênção de Deus virou um ídolo no seu coração. E talvez, se isso for se tornar de fato um ídolo no seu coração, você vai até considerar pecar para satisfazer esse ídolo, demonstrando de fato que você está se tornando semelhante a Ele e não ao Senhor. Nós devemos amar o nosso trabalho, sem sombra de dúvida, nos dedicar a Ele, querer alcançar talvez estágios melhores dentro do nosso trabalho, posições melhores na empresa em que nós servimos. Isso é bom, isso é lícito, isso o Senhor abençoa as nossas vidas dessa forma também. Nós podemos amar os nossos amigos, ter momentos de prazer com os nossos amigos, isso também é lícito e nos traz contentamento ao nosso coração. Mas nós nunca devemos amar essas coisas mais do que a nossa família. E nós nunca devemos amar a nossa família mais do que ao Senhor. Senão nós vamos estar andando na contramão daquilo que dizemos crer. E então a nossa vida vai ser cheia de descontentamento. E vamos andar queixosos, porque nada desse mundo, nem mesmo a nossa família, nem mesmo o nosso emprego, os nossos estudos, o nosso conhecimento acadêmico, nada vai nos satisfazer. Porque somente o Senhor pode. Ele é a excelência das nossas vidas. Ele é o que falta no nosso coração. Que nós possamos aprender do Senhor, de que a nossa vida só é completa no Senhor. E que isso possa ser o fundamento da maneira como nós percebemos o deserto que muitas vezes temos que atravessar em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa nos moldar a sua palavra, que Ele possa nos ensinar a caminhar no caminho, a continuar atravessando, mas com Ele, na certeza de que Ele está lá conosco. Deixa a misericórdia de nós.